Boa tarde a todos. Estamos dando início ao nosso podcast Vozes da Democracia, um lugar onde todos podem expressar suas opiniões de forma crítica, acessível, e o tema de hoje será a pergunta: o Estado Democrático de Direito no Brasil é efetivo? Nós vamos olhar para a nossa Constituição, vamos olhar para a nossa realidade, porque mesmo que a Constituição nos garanta direitos, deveres, é na prática que nós vemos se é de fato acessível, efetivo. Vou passar a fala para a nossa colega Cristina. Boa tarde, pessoal, tudo bem? De fato, Arthur, você já parou para pensar o que significa viver um Estado democrático de direito? Muito se fala sobre isso, né? Mas pouco param para entender o que está por trás desse conceito essencial, né, para a nossa sociedade. Então, para ajudar a entender um pouco mais, né, o que a gente está falando, eu trouxe o conceito básico, né, do que seria um Estado democrático de direito. Aqueles que se enquadram, né? As leis valem para todos, inclusive para quem está lá no poder, né? Para quem governa. A nossa Constituição Federal é soberana, né? Os nossos direitos fundamentais são respeitados. Escolhemos nossos representantes, né? Pelo voto direto nas urnas eletrônicas. Temos a separação de três poderes, né? A separação de Estado, dos três poderes, executivo, legislativo e o judiciário. A gente tem eu tenho um exemplo para citar, né, sobre o fato do Estado ser um Estado democrático de direito, né, que é quando os governantes ele resolve agir fora da lei. A gente, por ter uma Constituição federal soberana, a gente consegue, né, ter essa resolução, a gente consegue trazer é, a resolução da problemática, né? Mas, no final das contas, a gente precisa entender de fato o que é, porque ele é essencial a gente saber, né? E eu deixo aqui uma reflexão. Hoje, a gente vê o Estado democrático de direito mais como uma palavra bonita, apesar de, em tese, ter uma. A gente ter um baseamento que está, né, na Constituição, mas a gente não vive isso. Então, assim, a gente precisa parar para entender que não pode viver somente da teoria, né? A teoria tem que deixar de ser bonita, né? A gente precisa correr atrás dos nossos direitos, né? Para garantir a nossa liberdade e ter a possibilidade de vivermos, né, em um estado que esteja acesso à justiça, que a gente não precisa estar se privando, sendo coagido a não saber os nossos direitos, né? E com isso eu passo a palavra para a nossa coleguinha Brenda, ela dá a acreditação dela aí. Então, eu vou falar um pouco sobre a nossa Constituição e a teoria. Aqui no Brasil, a nossa Constituição garante isso. Está lá no artigo 1º da Constituição Federal, de 1988, da República Federativa do Brasil. Constitui-se em um Estado democrático de direito. Na teoria, temos eleições livres, liberdade à imprensa e os nossos direitos fundamentais garantidos. Mas será que isso na prática funciona assim mesmo? Agora eu vou passar a palavra para nosso amigo Fábio e ele irá relatar um pouco sobre essa distância entre a teoria e a realidade. Boa tarde a todos. Como minhas colegas falaram, eu vou falar um pouco sobre a distância entre a teoria e a realidade, que realmente, na prática, a realidade é bem diferente. O acesso à justiça ainda é mais fácil para quem tem dinheiro. A violência policial é muito mais agressiva contra jovens negros e moradores de periferia.
que é uma questão social agravante no país que vivemos. Isso, né, puxa para baixo o que seria um Estado democrático de direito, na totalidade, que eu digo. Um exemplo disso que aconteceu recentemente foi o caso da jovem Luísa Silva, de 19 anos, que morreu numa ação policial no bairro da Engomadeira. E esses são os critérios que, como eu falei, puxa para baixo o nosso Brasil ser totalmente um Estado democrático de direito. E agora eu queria saber do nosso amigo Marcos qual a opinião dele sobre isso e que ele fale um pouco sobre a corrupção. Olá, boa tarde a todos. Na verdade, eu começo com uma contestação preocupante. A corrupção e o uso político das instituições corroem as bases da nossa democracia. E nós não estamos falando de algo abstrato, não. Nós vemos todos os dias, infelizmente, exemplos concretos. Lembramos de casos de desvio de verbas da saúde que deixam hospitais sem recursos, casos de nomeações para cargos que oferecem apenas para interesses políticos e partidários, sem critério nenhum de técnico para que possam eles exercerem aquelas atividades, quando na verdade aquilo ali é apenas para atender os interesses políticos deles, né? Essa que é a verdade. E esses atos, eles acabam minando a confiança da população nas instituições e alimenta a descrença no sistema. E uma última instância acaba fragilizando, quer dizer, né, a própria essência da democracia, que pressupõe transparência e igualdade perante a lei. E essa fragilização, ela não é algo exclusivo aqui do nosso país, não. Se olharmos um pouco para fora, nós vamos perceber que em outros países também existe casos tipo esse. Se tomarmos como parâmetro aí para que nós possamos ter uma atenção grande, nós temos os casos aí do atual presidente Donald Trump, que na última eleição em que ele saiu derrotado, ele não aceitou aquilo ali e em uma tentativa de questionar essas eleições, nós vimos o que ocorreu. E outro caso é a questão da tentativa de interferência na própria faculdade de Harvard, que é uma das faculdades mais influentes dos Estados Unidos, né? E esses exemplos, ele cada um à sua maneira, ilustram como diferentes formas de pressão e influência podem abalar as estruturas da democracia e os princípios da desigualdade. Trazendo a reflexão para a nossa realidade, esbarramos em uma ferida aberta. Direitos básicos como saúde, educação e moradia ainda são para uma parcela significativa da população brasileira não garantias universais, mas sim privilégios. Basta observarmos a luta diária de milhões de pessoas aí na fila do SUS esperando uma regulação, pessoas que acabam morrendo na fila do SUS numa tentativa de uma cirurgia. E se não tiver um contato de alguém que possa fazer com que isso aconteça de forma mais célere, a pessoa acaba morrendo. E em contrapartida, a gente vê pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande, que é uma parcela minoria da nossa sociedade, eles têm acesso aos hospitais particulares, aos melhores hospitais, aos melhores tratamentos. A gente vê pessoas furando fila de regulação, furando fila de transplante, de coisas que a gente fica observando que, na verdade, tudo isso tem a ver com a sua influência e não a ver com os direitos básicos de cada um que deveriam ser garantidos, né? E essa situação, ela na verdade é fruto do acaso, não é fruto do acaso, né? Ela tem raízes profundas em problemas estruturais como a má distribuição de renda. E isso aí é um problema crônico. E, infelizmente, a persistência da corrupção que desvia recursos que deveriam ser destinados a atender necessidades da população acaba atrapalhando tudo isso. O que nós vemos bastante aí são políticos presos com milhões e milhões de valores desviados da nossa nação, e isso atrapalha muito, muito, muito mesmo o desenvolvimento do Brasil e faz com que a gente comece a perceber que tudo aquilo que, na verdade, é anunciado durante campanhas políticas, durante tudo que nós observamos a nossa democracia, na verdade, funciona no papel. Mas na prática mesmo, tudo isso deixa muito a desejar e a gente percebe que não é algo muito justo. Portanto, em defesa da democracia, não se resume apenas à proteção das instituições políticas. Ela passa necessariamente pela luta incansável pela garantia dos direitos básicos para todos os brasileiros. Saúde, educação e moradia digna não são favores, são direitos que a sociedade necessita. Eu vou passar a minha palavra para Marcos, antes Júlia. de você passar a palavra, eu queria te fazer uma pergunta. Como você acabou de falar, você acha que os desvios que acontecem no Brasil impossibilitam um pouco de ser, como eu falei, na totalidade um país democrático de direito?
Então você pensa realmente que o Brasil é um país rico e esses desvios que dificultam o que seria um país melhor para a gente. Fábio, meu amigo, eu acredito que sim, porque se nós olharmos um pouco na história do nosso Brasil, ele vem sendo saqueado desde a época do suposto descobrimento do Brasil, né? Então, nós somos saqueados desde lá e até hoje nós temos recursos naturais, nós temos recursos financeiros. O Brasil é um dos maiores exportadores de soja, é um dos maiores exportadores de minério e o Brasil tem muito recurso financeiro. A verdade é que nós passamos por mais administrações onde eles têm interesses próprios e isso atrapalha muito, porque se a gente parar para analisar mesmo, a nossa educação ela é muito pouco investida. Se você olhar de norte a sul, você percebe que existe uma disparidade muito grande nos conteúdos que são ensinados em uma ponta ou em outra. E como eu falei logo atrás sobre darmos uma olhada aqui para fora, a gente pode perceber que países menores, a exemplo de Portugal, tem muita coisa que funciona com pouco menos, com pouco recurso. O transporte público aqui no nosso país, ele é de péssima qualidade. É um transporte público que quem pega sabe que é horrível. Você passa por situações que você fica, nossa, isso aqui não é um transporte digno para uma pessoa transportar. Parece que nós estamos em um carro de boi ou algo do tipo. Então, nós passamos por situações assim que imaginamos que poderia ser melhor e deveria ser melhor, porque não falta recurso financeiro para isso. Quando a gente percebe que políticos são presos com milhões e a gente imagina o que isso não daria para fazer na saúde pública, o que isso não daria para fazer na educação, que são princípios básicos que mudaria toda a sociedade. Porque quando você oferece educação para uma criança, você afasta ela do mundo do crime, você dá uma expectativa de vida melhor para aquela pessoa que é um direito básico que cada um tem, né? Então, eu acredito que sim, Fábio. O Brasil ele é muito rico, porém ele é muito mal administrado. Os nossos governantes, eles acredito que eles não olham como deveriam olhar, porque na sua totalidade eles não utilizam os mesmos recursos que nós utilizamos, eles não frequentam hospitais públicos, eles não pegam transportes públicos, os filhos deles nem eles estudam em escolas públicas, então para eles funciona porque eles não estão lá para ver como é que realmente funciona. E quando a gente olha para países aí pequenos da Europa, a, a exemplo de Portugal, como eu citei, os políticos eles utilizam o transporte público, e o transporte público funciona, ele liga todo o estado de Portugal, né? Como a gente está falando de estado democrático, ele liga todo o estado, então as pessoas conseguem se deslocar de uma ponta a outra utilizando o transporte público. E o que não é a nossa realidade hoje aqui no Brasil. Nós não temos segurança nenhuma em utilizar o transporte público. Se você pega um transporte, você tem que guardar o seu aparelho telefônico, porque você morre de medo de ser assaltado. Você não tem nem essa garantia de você sair de sua casa e dizer assim, aqui na porta da minha casa eu estou seguro. Não, não está. Porque a segurança pública ela não tem o investimento que deveria ter. Mas falta recurso? Não, não falta. Falta interesse político. Essa que é a realidade. Ok, muito obrigado, Marcos. Era uma dúvida que eu tinha, porque realmente eu tinha na cabeça que o Brasil era um país muito- com muita riqueza, mas eu tinha essa dúvida sobre a administração e com suas palavras pôde clarear mais e abrir minha mente para algumas coisas. Eu agora passo a palavra para nossa colega Júlia Rocha. Não sei o meu colega Marcos, é para o nosso colega Wendy. Tá. Boa tarde, gente. Hoje eu vou falar sobre a reflexão prática do Brasil. Diante disso, podemos dizer que o Brasil é sim um Estado democrático de direito, mas a instituição, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, marcou a redemocratização do país. Houve avanços significativos na garantia de direitos fundamentais, na consolidação da desafios constantes, escândalo, instabilidade política, desigualdades sociais persistentes, ataques às instituições democráticas, mostram que o acesso também democrático é frágil e requer mais direitos.
Nossa colega teve uma instabilidade na internet dela, mas o que podemos ver é que ela queria citar que realmente o Brasil é um Estado democrático de direito, entendeu? E não seria outra coisa, é o que tem no conceito do Brasil, e como a gente é uma Constituição, como é que eu posso falar? Como a gente é uma Constituição dominante, é o que somos, um Estado democrático de direito. Agora, vou pedir para que nosso colega Roberto dê a opinião dele sobre isso, sobre o tema. O Brasil é um Estado, né? Um Estado democrático, eu concordo também que o Brasil é um Estado democrático de direito, sim, né? Como alguns motivos também, como o Marcos citou aí, né? Anteriormente aí, que o Brasil é um país rico, né? Mas, infelizmente, ele não procura investir, né? Investir nisso, na educação, na saúde, né? E aí acaba que ocorre essas corrupções que nós vemos muito, né? Políticos aí envolvidos em corrupção, muitas coisas desse tipo aí. Infelizmente, ocasiona esse tipo de situação, né? A gente vê muitas pessoas aí pobres, né? Pessoas passando necessidade, entendeu? Pessoas dificuldade também, né? Poderia ter uma educação melhor se não fosse esse caso aí dos nossos políticos, né? Sempre está envolvido aí como posso dizer, em corrupção, entendeu? Infelizmente, isso aí é muito triste, né? A gente fica, o Brasil fica como um país mal visto, né? Em comparação aos outros países lá fora, né? Eu penso assim, dessa forma, né? Minha opinião, minha resposta aí com relação à pergunta do colega Arthur. Agora, nossa colega Júlia Rocha, vou pedir para que ela fale também um pouquinho sobre. Quando falamos Júlia, eu acho que a gente não está Não conseguindo te estamos ouvir. escutando o áudio. Pronto, colegas? Pronto. Quando falamos no Estado de Direito, nós não podemos esquecer sobre os retrocessos, os desafios e as ameaças que o Estado de Direito no Brasil sofre, certo? E com isso eu vou citar alguns, que começando com o ataque às instituições democráticas, que são as tentativas de desacreditar o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, ameaças à liberdade de imprensa e de expressão, que são as intimidações a jornalistas e veículos de comunicação, propostas legislativas ou decisões judiciais com viés autoritário, o uso político das forças armadas ou dos policiais, criando tensões entre civis e militares. Desinformação e discurso de ódio nas redes sociais, que o que é muito comum são as fake news, né, que enfraquece o debate democrático. Com isso também, nós citamos os desafios atuais, que são reforçar a educação para a cidadania e direitos humanos, fortalecer as instituições como o Ministério Público, Judiciário e Defensoria, combater a polarização extremada e buscar consenso em torno de princípios democráticos básicos, certo? E com isso eu vou citar um ato que foi um desafio, uma ameaça muito grande para o Brasil, que é o ato do 8 de janeiro de 2023, que foi o ataque às sedes dos três poderes. Foram milhares de manifestantes, né, inconformados com o resultado das eleições de 2022, que invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal em Brasília. Esse ato foi um ataque direto às instituições da República e os fundamentos do Estado de Direito. Então, com isso, nós podemos ver que, de fato, houve sim uma ameaça, e não só essa, como muitas outras, que pode passar batido, mas o mais principal seria os meios de comunicação, né, estarem sendo ameaçados
a falar de fato a verdade e não o que os poderes querem que eles falem, né? E com isso, nós podemos ver que a ameaça, o porquê o 8 de janeiro foi uma ameaça ao Estado de Direito? Essa seria uma pergunta chave para que possamos entender sobre o 8 de janeiro. Porque através dele houve violência contra as instituições, porque eles tentaram impor pela força uma ruptura de ordem constitucional e a reversão de resultado eleitoral. Um desrespeito à soberania popular, pois rejeitaram um processo eleitoral legítimo e auditado, e foi um risco de golpe de Estado, pois havia elementos organizados para promover uma intervenção militar ou paralisação institucional. Então, são partes que foram chaves para que esse ato fosse, de fato, uma ameaça ao Estado de Direito no Brasil. Júlia, eu queria te perguntar, como você falou, o caso de 8 de janeiro seria um alarme, né, de golpe de Estado e começo de uma ditadura. Isso não levaria o Brasil a ser um Estado de não direito, levando em conta isso aí? Não, porque apesar de terem invasões em Brasília, né, a sede dos três poderes, ele não resultou em uma ditadura, porque o ato foi um ataque à democracia com vandalismo, né, mas houve resposta do governo e das instituições, foram respostas rápidas e firmes, com prisões de diversos envolvidos e a retomada da ordem. Então, pelo fato de haver a prisão e a retomada da ordem, faz com que não exista ditadura, né, nenhum possível golpe militar, e faz com que o Brasil continue sendo um Estado democrático de direito. Eu vou passar agora para o meu colega Vinícius, para que ele possa complementar a minha fala. Boa tarde, turma. É bom estar aqui com vocês. Pronto. Qual seria o nosso papel? Em um Estado democrático de direito, nós, como cidadãos, possuímos um papel de extrema relevância, ou seja, é muito importante para a nossa manutenção e aprimoramento da sociedade, tendo como o nosso papel transcende sempre uma simples figura de habitantes, englobando direitos e deveres e a participação ativa na vida coletiva. Podemos destacar também os seguintes aspectos dos cidadãos, como o exercício da cidadania, que o cidadão deve conhecer seus direitos civis, políticos e sociais, previstos na Constituição de leis. Porque hoje vocês podem perceber que uma boa parte, a maioria das partes da sociedade, onde a educação foi, como é que pode dizer, depreciada, primeiramente da classe mais pobre, da rede pública, e eles tiveram esse desnível, né? Então, poucos estão sabendo quais são os seus direitos. Os que estão lá nas Constituições, né? A luta para ser respeitados. Isso inclui o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade, à saúde e à educação, ao voto, à livre expressão, entre outros. Ou seja, pela questão de não se há uma conversação. Você vê que o que nós falamos hoje para a sociedade, que os políticos falam, eles não sabem quais são os direitos e deveres deles. O cumprimento da cidadania, ele também implica em deveres fundamentais, né, na sociedade, como respeitar as leis do votar, e protegendo o meio ambiente, zelar patrimônio público, ser solidário e contribuir para o bem coletivo. Pela participação política, eu posso dizer que a democracia, num agente político, o seu papel inclui direito e deveres de votar para escolher os seus representantes, de se informar sobre as propostas e ações dos candidatos e partidos, de participar de debates públicos e até mesmo de se candidatar a cargos eletivos. A participação política também se manifesta em outras formas de engajamento cívico. Você vê que não há uma conversação quando a sociedade, o político chega para conversar com a sociedade, todo mundo compreende, não compreendendo.
é complicado a gente lidar com do jeito que a sociedade está sendo conduzida e, quer queira ou quer não, nos nossos direitos ainda há poucos questionamentos. E o papel do cidadão, ele deve participar, ter sempre efetividade nas comunidades, né? Seja através de associações de bairro, organizações não governamentais, conselhos municipais e outras formas de organização da sociedade civil. Essa participação deles permite que as decisões que afetam seu cotidiano e contribuem para a solução de problemas coletivos. Então, é o que está faltando hoje para esse grito, né? Eu posso dizer que é esse grito. Sobre a fiscalização do poder público, é crucial para o cidadão, porque as ações dos governantes e dos representantes eleitos, isso envolve acompanhar a aplicação dos recursos públicos, cobrar transparência, denunciar irregularidades e exigir o cumprimento das promessas de campanha. Vocês não sabem, mas tem bairros aí que o político chega, no final de semana desse aí, o pessoal está jogando uma bolinha e chega abraçando, peitando, dando beijinho, um abraço. Precisa de quê? Já traz uma bola nova da Nike, uma marca bonitinha. Precisa de quê? E atrás, geralmente, uns fardamentos padrões para time de futebol. Faz uma promessa de reforma da quadra, do campo. E sem dizer que ainda leva o churrasco, né? Manda as equipes dele trazer um churrasco para quando ele terminar o jogo, tá ali. E aí eles vão. A galera é sempre comprada, a sociedade é sempre comprada por migalhas, né? E, em resumo, o cidadão em Estado democrático não é um mero espectador, entendeu? Mas sim um agente ativo e responsável pela construção de uma sociedade melhor. Eu vejo que seu papel envolve o exercício pleno de seus direitos e cumprimento de seus deveres. A participação engajada na vida política e social e vigilante a constância em relação ao poder público, sempre com o objetivo de favorecer e promover o bem comum, ou seja, ao bem da sociedade, né? É essa que eu deixo a minha frase aí, minha palavra sobre os papéis da nós da sociedade, e passo para o nosso irmão Laércio aí, as considerações. Enfim, né? Chegamos ao fim de mais uma reflexão importante sobre o nosso ordenamento jurídico e a estrutura do Estado brasileiro. Ao longo da nossa trajetória, enquanto nação, muitos desafios foram enfrentados, mas também grandes avanços foram conquistados. Com base em tudo o que vimos, podemos afirmar com segurança: o Brasil é sim um Estado democrático de direito, ou seja, um país cuja organização está fundamentada na soberania popular, no respeito às leis, na separação dos poderes e, acima de tudo, na proteção e promoção dos direitos fundamentais de todos os cidadãos. Contudo, é importante destacar que essa democracia, embora estabelecida na nossa Constituição de 88, ainda se encontra em constante construção e aperfeiçoamento. O simples reconhecimento formal de direitos não garante por si só sua efetiva aplicação. A distância entre o texto constitucional e a realidade vivida por milhões de brasileiros ainda é grande. Cabe a nós, enquanto sociedade civil, cidadão e cidadãs, conscientes, profissionais do direito, estudantes e agentes públicos, o papel fundamental de transformar as promessas da Constituição em ações concretas. Democracia não pode ser entendida como um conceito abstrato ou meramente retórico. Ela deve ser vivida, defendida e praticada diariamente. Significa garantir que todos tenham voz, acesso à justiça, igualdade de oportunidade e o pleno exercício dos seus direitos, independente de classe social, raça, gênero, religião, orientação política. Cada vez mais lutamos contra a desigualdade, exigimos transparência do poder público,
participamos de debates políticos ou atuamos de forma ética e comprometida em nossas áreas de atuações. Estamos contribuindo para o fortalecimento da democracia. E essa é uma tarefa coletiva, contínua e com bastante desafios, mas também bastante necessária. Por isso, eu agradeço imensamente a sua companhia até aqui. É um privilégio poder contar com o seu interesse e compreender melhor nossos fundamentos do nosso sistema jurídico e o papel que todos temos na formação de uma sociedade mais justa, plural e democrática. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Assim você será notificado quando novos vídeos foram publicados. Nos próximos episódios, continuaremos explorando questões relevantes do direito e da cidadania, sempre com linguagem acessível e com comprometimento com o conhecimento. Muito obrigado por nos acompanhar até o final. Cuide-se bem, sigam firmes na busca do conhecimento e justiça. Até a próxima. Até a próxima. Maravilha, meu povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Bom descanso a todos.